Apresentamos o debate Homoparentalidade do Desejo ao Fato, Sonho e Realização. Recebemos a doutora Dea Bertrand, o doutor Lucas Sharafedini Bulamá. Tínhamos programada a participação do doutor Rafael Cavalheiro, mas por questões de saúde em família, ele não pôde estar conosco hoje. Mas estaremos muito boa companhia da doutora Dea e do doutor Lucas. A doutora Dea é psicóloga, docente pesquisadora e escritora. Atua em consultório clínico em atendimentos individual e de casal, além de supervisões clínicas, mestre e doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, IPUSP. Publicou Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade, da editora de Cultura, tendo gênero e diversidade sexual como seus temas de pesquisa. Anterior à psicologia, exerceu por mais de 20 anos atividades profissionais relacionadas à arte e cultura, como assessora de imprensa, diretora de produção, produtora executiva e diretora de shows, de Elisete Cardoso a Gonzaguinha. O Dr. Lucas é psicanalista, psicólogo, membro do PSIA, Laboratório de Pesquisas e Intervenções em Psicanálise do IPUSP, e do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Mestre e doutor em Psicologia Clínica no IPUSP, autor dos livros História de uma Regra Não Escrita, A Proscrição da Homossexualidade Masculina no Movimento Psicanalítico, e O Selfie Anônimo, O Sujeito Winnicottiano e Sua Política, ambos pela editora Zagodoni. O CEP deseja a vocês uma ótima atividade. E a palavra é com vocês, doutora Dea, doutor Lucas. Boa noite. Agora a gente tem que falar trilogia, né? Todas, todos e todes. Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui, agradecer ao CEP, agradecer ao Adriano Zago, que é o editor da Zagodoni, e também a presença do Lucas, que foi uma grande surpresa, um grande prazer a gente poder conversar. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em famílias homoparentais, a gente tem um leque muito grande, né? Porque essas famílias hoje podem ser por adoção, podem ser por tecnologias reprodutivas, podem ser frutos de casamentos heterossexuais anteriores. Então, o leque é muito extenso, né? Até com doadores anônimos e tudo mais. As pesquisas com essas famílias começaram a serem feitas a partir dos anos 70, quando justamente começa a ter um problema, quando as mulheres se separam dos seus maridos e elas assumem uma vivência lésbica e passam a perder a guarda dos seus filhos. Então, isso começa a ter pesquisas para ver o que acontecia nesses casais, o que acontecia nessas relações, e muitas pesquisas comparativas com o modelo heterossexual, né? Acho que é importante a gente pensar, quando a gente pensa nessas famílias, é o conceito da instituição social, né? A família é uma instituição social. Como ela é uma instituição social, ela é temporal, ela tem tempo, ela tem espaço, ela tem mudanças a ser oferecidas. Durante muitos anos, a gente ficou com o modelo de uma família natural, como se fosse absolutamente natural um homem, uma mulher e filhos. E isso não é porque nós não vivemos na natureza, a gente vive na cultura, né? Então, eu vou trazer uma ilustração de um casal. No meu doutorado, a minha pesquisa foi sobre conjugalidade homoafetiva longeva, casais com mais de 25 anos de conjugalidade. E eu entrevistei vários casais, alguns eu aproveitei no doutorado, na tese, outros eu usei como recortes para discutir a situação. E a minha preocupação toda, durante todo o doutorado, é justamente de você criar um imaginário diverso, né? Eu costumo falar que os homossexuais não têm Mickey e Minnie, né? Não tem Romeu e Julieta, mas essas histórias existem, elas só estão ocultas, a gente só precisa revelar. Atualmente eu me enveredei num segundo doutorado, estou na Unicamp,
fazendo doutorado justamente sobre as falas de pessoas trans e travestis, mas as falas do ponto de vista da amorosidade, das coisas que foram construtivas. Então, a minha preocupação é essa, é mostrar que são famílias, são pessoas e estão aí. Então, aí, e se a gente quer uma sociedade inclusa e diversa, a gente tem que aprender a lidar com isso e abrir os braços para essas novas possibilidades. Então, a história que eu trago é a história de um casal longevo, elas tinham 30 anos de conjugalidade na época que eu as entrevistei, Alice e Zara, e tinha um filho chamado Douglas. Então, a história é delas. O que é importante, não é um caso clínico. Não tem queixa, não tem crise, não tem nada disso. Elas se convocaram para responder à pesquisa, como se sentindo exemplares, né? Isso é importante. Outra coisa que eu acho importante é que interpretação é interpretação, né? A interpretação ela é muito livre e eu interpretei esse material sob o ponto de vista da psicanálise vincular. A psicanálise vincular é uma psicanálise que surge a partir dos anos 50, se desenvolvendo na Argentina e na França, principalmente na Argentina em função das novas mudanças de separações em relações a teorias de casal e família. É uma teoria bastante conservadora, ela está absolutamente moldada no modelo heteronormativo, e foi isso uma das coisas que eu quis enfrentar, porque ela parte do princípio que um casal, para se estabelecer, ele precisa de várias legitimações, e os casais que eu entrevistei mostram que essas legitimações não é bem assim, a história não é bem essa, né? Muito bem, então vamos falar do caso. É uma história romântica, é um casamento monogâmico. Elas se conhecem num grupo de dança. A homossexualidade para elas veio bem tardiamente, quando ambas entram na faculdade. Uma tem uma experiência já direto, a Alice já tem uma namorada na faculdade, e a Zara vai num show e se descobre num ambiente lésbico, e se de repente consegue perceber que ali ela estava conseguindo se entender melhor, né? O que eu acho que é importante? As duas se conhecem, porque a Alice vem dessa relação homossexual que ela tinha, a mãe se transforma numa grande combatente dessa relação, ela não consegue muito sustentar essa relação e acaba, e aí ela entra no grupo de dança para tentar desanuviar um pouquinho daquele processo de sofrimento. E Zara, também por sua vez, sempre gostou de dança e acabou entrando no grupo, e durante um ano elas convivem como amigas. Depois desse um ano, elas começam a se namorar, muito lentamente, muito respeito, com muito carinho entre as duas, e depois de 6 anos elas vão morar juntas. Nesses 6 anos, quem apoiou a Alice e a Zara foram os pais da Zara. Porque enquanto a Alice era filha de um casal de classe média alta, casal maravilha, aquele casal perfeito, esposa perfeita do lar, ela tinha 2 filhas que eram brincos, as 2 educadas, inteligentes, tudo certo. Enquanto a Zara vinha de uma família com um casal que brigava muito, a mãe era super ciumenta em relação ao pai, e ela tinha 3 irmãos homens, então ela viveu mais junto com esses irmãos, ela mesma fala, era meia moleca, vivia na rua. Então, quando ela resolve apresentar uma namorada na família, a família não estranha, porque, tudo bem, eles já são abertos, a mãe também vivia tão enrodilhada nas coisas do pai, do marido, né, que acaba não prestando muita atenção e ela é muito bem aceita. A Alice é considerada a nora perfeita, a predileta, né? E isso faz com que ela tenha força para resistir aos ataques maternos. Depois de 6 anos, elas compram um apartamento e se mudam para esse apartamento. E aí, um sobrinho da Zara nasce, elas ficam muito embevecidas com esse nascimento desse sobrinho e a Zara fala, por que a gente não pode ter um filho? E aí começa a história interessante, porque elas começam a gestar este filho no emocional e no prático. O quarto principal delas, elas saem desse quarto, deixam o quarto para o nenê que irá vir e começam a gestar. Compram
berço, compram fraldas, compram roupas. O quarto fica absolutamente mobiliado durante 8 anos, elas gestam isso. Só que assim, elas não tomam nenhuma atitude legal, não entram em nenhuma fila de adoção, não procuram por nada. Zara é mística, ela acha que o filho vai aparecer. Em algum momento ele vai surgir na vida da gente. E depois de 8 anos, uma amiga que era enfermeira, que sabe da situação, liga para ela e fala: olha, um bebê de um bebê acabou de ser abandonado há 2, 3 dias. Vocês querem? Elas imediatamente vão para o hospital. Vejam, elas são um casal longevo, então isso já faz algumas décadas, né? Não é exatamente no momento de hoje. E a Alice consegue registrar o filho como filho natural seu. E aí elas começam a viver este casamento com este filho. Foi uma solução para os pais da Alice. Os pais da Alice, na hora que vem o neto, mudam atitude, são os primeiros a visitá-lo, adotam o neto com pertencimento, embora o menino seja de uma etnia diferente. E isso também acho que é interessante, porque psicanaliticamente falando, a Alice é como se a Alice precisasse, além de ser perfeita, da casa perfeita, ela precisasse ter a sua descendência. E por quê? Porque a sua mãe havia sido filha de uma mãe que havia morrido no parto. Então, ela havia sido criada por tias. Quando seu pai casa novamente, ela tem uma madrasta. Isso é um segredo na família. Ninguém sabe que aquela avó, as 2 meninas não sabem que a avó é uma madrasta. As 2 meninas pensam que a avó é avó de sangue. Elas só vão descobrir isso quando a avó morre. E é um grande choque. Então, o que a gente analisou na época, né? Juntamente com a Isabel Cristina Gomes, que foi minha orientadora, e a Sônia Jubelini, que me ajudou nas interpretações, a gente achou que, de alguma maneira, tinha um peso para a Alice dessa constituição. E não houve tanta rejeição com relação ao Douglas, porque a mãe também havia sido criada por uma madrasta. Não era uma ligação biológica. Então, a possibilidade de afeto já estava sendo ventilada em termos de outras relações, né? Muito bem. E com relação a Zara, a gente pensa assim, ela veio de uma família de muita briga, ela era uma pessoa muito cordata, muito dócil, que queria um casamento com saúde, um casamento onde não houvesse violências, onde houvesse conversas. Então, as conversas sempre foram muito, muito fortes na relação. A Alice é uma mulher mais insegura, mais dependente. Elas trabalham com isso, discutindo isso, colocando isso. O Douglas foi nascendo, foi crescendo e descobrindo as coisas do jeito que ele queria. Elas se afastaram dos amigos homossexuais, optaram por criá-lo com pessoas que tivessem filhos, então elas vão para um ambiente heterossexual, escolhem uma escola que seja adequada a isso, pedem apoio pedagógico ao pessoal da escola, quer dizer, elas fazem todo o berço, né? Para que tudo com o Douglas se dê a contento. Ele é uma criança que vem com problemas, eu acho que na gestação ele vem com vários problemas de saúde, elas enfrentam vários problemas de saúde com ele. E aí, quando... Já estou na última. Quando eu as entrevisto, o Douglas já tem mais ou menos uns 20 anos, já é um homem, mora ainda com elas, está estudando, né? E elas tiveram uma crise que eu acho que põe em cena o valor do casamento, porque a Alice fica muito doente, durante um ano ela precisa cuidar de um câncer, e ela volta para a casa da mãe. Enquanto isso, a Zara fica com o Douglas, cuidando sozinha dele, até que ela possa novamente voltar. Elas não rompem, elas se falam todos os dias, se veem várias vezes por semana, mas a relação sofre um corte, evidente, e depois elas retomam isso. Então, assim, a sensação que eu tenho, e no final da entrevista elas falam isso, que eu perguntei algumas coisas, né? E se esse filho não viesse? O que aconteceria?
8 anos gestando emocionalmente esse espaço, né? Então, assim, tem algumas coisas, mas aí a gente se adaptaria, porque a gente tem muita criatividade, até hoje elas fazem parte desse grupo de dança, e tem uma vida criativa, né, com muitas pessoas e tal. Na época da entrevista, elas falaram que elas tinham vontade de voltar a conviver com gays, com um ambiente LGBT, porque assim elas podiam expressar os seus afetos, elas não se permitiam a isso, elas eram um casal que todo mundo sabia que elas eram um casal, todo mundo sabia do Douglas, mas elas não expressavam nenhum tipo de afeto em nenhum momento, então tinha uma repressão muito grande e elas queriam que isso pudesse, enfim, terminar. E aí, no final do trabalho, o que a gente pensa, né? Hoje elas estão, evidente, na terceira idade, né? São casais que já estavam com 30 anos na época da pesquisa, então elas já são longevas também em termos de vida, né? E no final da entrevista, uma olha para a outra, sorri e fala assim: olha, o Douglas é um menino amoroso, inteligente, educado, que gosta de mulheres, que tem amizade com mulheres. E aí uma olha para a cara da outra e fala assim: eu acho que a gente fez um bom trabalho. E na hora que elas falam isso, tem um cruzamento de olhares muito bonito, e as duas se emocionam muito, e eu encerro a entrevista achando que já estava de bom tamanho tudo que elas tinham me falado, né? O que eu acho importante de tudo isso, né? É mostrar que essas famílias existem, mostrar que o modelo heteronormativo não é único, né? Existem variações, essas variações são possíveis, é possível ter qualidade nessas relações, basta só, normalmente, os enfrentamentos vêm da sociedade. Ontem eu ainda estava assistindo uma mesa, Ana Paula Ziel, da UERJ, que é uma psicóloga social, fez uma mesa justamente sobre homoparentalidade, trouxe duas pesquisadoras, e o que elas falam é isso: são famílias muito visadas, são famílias muito expostas, que têm que se justificar o tempo todo. Então, o que mais causa conflito não é o pertencimento à família, mas sim o enfrentamento quando você vai para uma sociedade que ainda se baseia na diferença sexual para dividir as pessoas em homens e mulheres, em héteros e homos, e por aí afora, né? Nesse modelo binário que a gente tanto critica. Enfim, eu acho que é isso, né? Acho que 22 mil, acho que deu, conseguir fazer uma boa explanação. Estou aberta agora o Lucas vai fazer as considerações dele, depois também estou aberta a toda e qualquer conversa que a gente possa ter. Muito obrigada pela atenção. É isso. Foi muito bom ouvir você. Eu conhecia o texto, né? Foi muito generoso você compartilhar comigo também. E eu torço para que todo mundo entre em contato com esse texto, viu? Porque não só o texto da Déa, mas o livro parece bem bacana de se ler. Eu falo agora com vocês de uma posição muito mais de ouvinte e interlocutor em vários pontos, né? Eu e a Déa, a gente tem uma trajetória de muitos interesses mútuos, né? Já faz um bom tempo que a gente tem trocado algumas ideias, né? Acho que nunca com tanto afinco que merece, né? As atividades todas. Mas eu falo com um interesse genuíno de saber como é a trajetória dela e como é a tua apreensão desse material tão rico que você encontrou no doutorado e agora também um pouco mais no pós-doutorado, né? Que você tá, a pesquisa que você está desenvolvendo é pós-doutorado. Não é, assim, a minha pretensão aqui agora não é tanto apresentar também a minha trajetória, porque, de novo, eu não tenho uma leitura, um trabalho específico sobre homoparentalidade, né, que é o tema da mesa. Então, eu acho que o foco merece ficar com a ideia. Só que eu tenho uma trajetória razoavelmente grande, uns 10 anos, 11 anos, com não só um trabalho de mestrado sobre a questão gay na psicanálise, né, mais especificamente a questão do preconceito contra homens gays na profissão psicanalítica, né, aqueles que queriam poder se formar psicanalistas e não eram aceitos. Durante anos e anos isso acontecia, né, décadas e décadas, eu explorei um pouco essa história do porquê que isso acontecia, as justificativas que eram dadas. Então, evidentemente, eu passei também pela questão da formação de famílias, né, e o quanto que a psicanálise foi muito reacionária
quando aconteceram os primeiros ensaios de alguns estados em países desenvolvidos, né? Alguns países desenvolvidos queriam começar a autorizar, né, e reconhecer essas uniões. Curiosamente, eu acho que para a gente que entra na psicanálise mais recentemente, curiosamente a psicanálise ela estava muito mais próxima do discurso da igreja do que do discurso da ciência, né, em termos de suporte ou rejeição, as possíveis, né, as prováveis. Então, na época, década de 60, 70, né, as uniões homoafetivas, né, legitimadas pelo Estado. E isso já é um ponto muito curioso, né, porque vocês veem, a Déia é uma psicanalista que está falando com um ponto de vista bastante interessado numa dinâmica, né, que se forma num casal homoafetivo feminino, né, com duas mulheres, e em nenhum momento aparece na Déia nenhuma grande especificidade dessa família que diga respeito à orientação sexual dessas duas mulheres, né? E isso é um grande avanço. Eu acho que para nós todos, né, psicanalistas, e alguém que pode se beneficiar da psicanálise para obter um espaço de acolhimento, para ter uma escuta, né? É sempre muito prejudicial quando a gente se enche de grandes certezas. Eu acho que até a década de 70 e 80, a psicanálise ela teve muito mais certeza do que dúvida a respeito de diversas minorias, né? Eu não digo só minorias sexuais, né? Mas racializadas também, minorias de pertencentes a classes econômicas menos favorecidas. Eu acho que a gente sai de um período muito complicado, né? Para reconquistar, talvez, um interesse genuíno nessa disciplina que pode dizer muita coisa e, principalmente, escutar muita coisa do ser humano, né? Então, assim, bom, depois desse preâmbulo, então, voltando, né, eu vou fazer algumas perguntas aqui para a Déia, e eu quero que a gente faça um diálogo, não só entre nós, mas um diálogo mais plural, né, que você também participe, para a gente poder explorar esse tema, que eu acho bastante rico. Acho que esse panorama que eu dei para vocês talvez abra mais uma portinha de interesse, que é de dizer a nossa história é uma história preconceituosa, né? A nossa história de psicanalista é uma história muito preconceituosa. Eu falei que os psicanalistas se comportavam como padres, né? Como os sabedores da moral da civilização, mas o discurso era muito mais apocalíptico mesmo, né? Porque aconteceu muito nos Estados Unidos, aconteceu um tanto no Brasil também, mas não tanto, porque a gente já estava na década de 2000, quando esse debate veio para o Brasil, e a psicanálise já tinha saído um pouquinho dessa loucura que era classificar a humanidade como reprodutivamente saudável só se fosse heterossexualizada, vamos dizer assim, né? Mas na França, na década de 90 mesmo, 80, 90, e nos Estados Unidos, na década de 70, se alguém no Estado, por exemplo, né, se algum legislador promovesse ou propusesse a legalização estatal, o reconhecimento estatal de uniões homoafetivas, os psicanalistas eram os primeiros a dizer que a ordem civilizatória ia cair, né? Talvez a Déia esteja par um pouco dessa discussão, né? Isso aconteceu bastante na França. Tem trabalhos no Brasil feitos sobre esse debate que rolou na França na década de 80, 90, né? Em que as pessoas diziam, os psicanalistas diziam com todas as letras, sem o Édipo, né? Sem um casal heterossexual, pai e mãe, né? Em termos biológicos, né? Eu não gosto muito dessa designação, mas para ficar um pouco mais claro, sem um casal biológico ou biologicamente determinado, né, sexualmente como pai e mãe, homem e mulher, os frutos dessa geração seriam ou psicóticos ou perversos, né? Não há possibilidade do advento de uma neurose ou de uma outra pessoa potencialmente reprodutiva da sociedade de um casal homoafetivo, ou seja, a civilização ia acabar. A gente ouviu muito isso recentemente, né, com essa atração midiática, né, desses evangélicos ligados a um certo bolsonarismo, né? E falam sempre isso, né? O que eles querem é acabar com a civilização, o que eles querem é que os heterossexuais só sirvam de reprodutores para eles poderem só gozar e gozar e gozar, né? As marcações são das mais diversas e das mais terrivelmente criativas, vamos dizer assim, né? E o que aconteceu? Acho que a gente agora na década de 2000, na década de 20, né, dos anos 2000, a gente pode perceber que existe uma certa eu não quero usar esse termo no sentido ruim, mas existe uma certa banalização da possibilidade da civilização cair por isso, né? Se um dia a civilização cair por isso, a gente já vai ter morrido por causa de aquecimento global, ou de concentração de renda, né? Ou de fome. Porque, assim, gente, como assim, né? Quem que sai de uma casa razoavelmente
estabelecida com cuidado e amor, ou como dizia o Winnicott, né, um ambiente suficientemente bom, por que essa pessoa necessariamente sairia incapaz, vamos dizer assim, de viver em sociedade, ou que a ordem simbólica ia cair, né? Eu acho que para gente que talvez conviva com, escute, leia sobre, né, casais homoafetivos, e que de fato optaram pela reprodução, ou pela adoção, pela via adoção, ou pela via da FIV, ou por outras vias, né, tipo, reprodutivas possíveis, essas pessoas são, assim, gente, sinceramente, tem um detalhe muito interessante de falar para vocês sobre isso, né? Todos os casais homoafetivos que eu conheço são cheios de intrigas, chantagens, ciúme, posse, manipulação, ou seja, não difere nada de um casal heterossexual. Todos são a mesma coisa, mas também podem oferecer, potencialmente, um ambiente de muito acolhimento, de muita escuta, de possibilidade de desenvolvimento criativo para aqueles que são próximos ou que vêm desses casais reprodutivos, né? Ou seja, em resumo, não tem nada mais parecido com um casal homoafetivo que um casal heterossexual, né? Até aí, assim, a gente não tem nenhum dado dizendo que existe uma particularidade. Mas essa é a minha primeira questão para a Déia, né, sobre esse relato. Que a parte da questão delas buscarem ativamente alguns grupos LGBT, mais orientados para essa marcação, né, da diferença da orientação sexual com que seria legitimada pela sociedade, você sente que se você mesma lesse um relato desse, né, ou as pessoas que ouviram o seu relato, vocês conseguiriam antever ou dizer, sem saber que era um casal de mulheres, que era um casal de mulheres? Né? Há alguma determinação? Agora, uma interrogação muito mais também para a teoria vincular, né, que você explora mais hoje. Existe algo marcado, né, que diga, não, isso é especificamente um fenômeno de casais homoafetivos ou, mais especificamente, de casais homoafetivos mulheres? Né? Porque aí depois eu vou também falar algumas coisas para vocês, porque só um preâmbulo também, outro, que desde que eu fiz o meu mestrado sobre a questão do preconceito na psicanálise, eu tive uma entrada muito curiosa no mundo gay, vamos dizer assim, né? Na clínica. Então, quase todos os pacientes que eu atendo hoje, e vamos dizer que eu atendo algumas dezenas, eu juro para vocês que pelo menos 80%, quase 90% são homens gays. Então, existe uma particularidade, né, na formação dos casais gays, que eu digo que talvez seja muito mais próximo de uma certa visão eu ia falar, em vez de, ao contrário do estéreo, mas uma visão caolha, vamos dizer assim. Quando a gente olha casais heterossexuais, a gente vê um pouco o lado do homem, as narrativas masculinas, parece muito as narrativas dos casais gays, né? Quando eu vejo as narrativas das mulheres nos casais héteros, parece muito as narrativas dos casais lésbicos, sabe? Tipo, os casais homoafetivos femininos. Aí sim, talvez eu veja alguma diferença, né? De como que vamos dizer assim, a subjetivação de um casal homossexual homem e a subjetivação de um casal homossexual lésbico, né? Eu acho que a Déia talvez até conheça essa piadinha, que lésbica quando conhece outro na balada, né? No dia seguinte já tem caminhão de mudança na porta, né? Todas elas, eu atendo duas meninas lésbicas e elas fazem piada com isso o tempo todo, assim, porque existe um grau de apego muito forte, mas não necessariamente mútuo, né? Geralmente uma talvez muito mais apaixonada, muito mais apegada, muito mais codependente. Mas quanto aos casais gays, homens, quase sempre, pelo menos os que eu atendo, que é um recorte, é um grupo muito específico, muito urbano, acho que relativamente bem sucedido, né? Tipo, coisa mais da capital, todos eles têm relações abertas com os parceiros, né? E todos eles frequentam os meios onde isso é a coisa mais comum do mundo, onde, na verdade, quem tem relações fechadas é a minoria da minoria, sabe? Vocês não podem fazer isso, o cara vai furar seus olhos, se ele vai na balada, ele vai pegar alguém. Então, existe uma diferença bastante grande, que aí eu acho que tem a ver com o gênero, né? A subjetivação masculina e a subjetivação feminina. Eu queria saber se a Déia tem um pouco mais de dados sobre isso. Que isso sim eu vejo no consultório, né? Eu vejo um grau, e não é uma palavra que eu diria sem problematizar, mas vou dizer mesmo assim agora, existe um grau muito maior de lealdade, né, e fidelidade no sentido normativo mesmo, no sentido monogâmico, mais propriamente dito, entre os casais de mulheres do que os casais de homens, né? Os gays masculinos, os gays homens.
Nos gays homens existe uma tentativa de fazer uma síntese entre uma vida bastante atirada, vamos dizer assim, e muito permissiva de entrecruzamentos sexuais, né? Outras relações muito mais sexuais do que afetivas, e é completamente contrário nas relações homoafetivas femininas, tá? Eu vou parar um pouco por aqui, eu quero saber o que a Déa acha, depois eu vou comentar mais algumas coisas também. Talvez eu tenha algumas ideias sobre isso, mas não vou me arriscar a dizer sem saber de você antes. Oi, gostei muito, Lucas, de te ouvir. Olha, eu acho que o gênero ainda é uma forma, é um cancro, sabe? É uma forma que ainda faz isso, né? Você ainda tem meninos que não são solicitados a terem uma vida sensível, a terem uma escuta, a serem cuidadores, né? Você não tem isso. E você ainda tem isso ainda muito solicitado por parte das meninas. Então, não tem jeito, quando eles chegam, quando você vai ver, por exemplo, a sexualidade. Claro que os casais que eu entrevistei são casais longevos, então são casais que começaram lá nos anos 70, 80, e que foram super patologizados, né? Enfrentaram uma barra pesada. Então, eles são muito dentro do armário, eles não se expõem, são cuidadosos. Isso é uma coisa que até os militantes criticam, não tem que sair do armário. Eles falam, não, mas não tem que sair do armário, não. Isso é uma maneira da gente se proteger, da gente poder viver a nossa vida em paz, sem ser atacado o tempo todo, né? Então, para mim, é quase uma preservação. Mas você tem isso em pesquisas, Lucas. Por exemplo, a sexualidade no casal homossexual é lá em cima. A sexualidade de duas mulheres, existem pesquisas que falam a tal da cama morta, né? Porque aí, depois de uma certa idade e tal, elas têm muito mais interesses, elas acabam tendo mais hobbies, conversas, amigas. A gente vê isso quando as pessoas se aposentam, né? Os homens normalmente têm um enfrentamento muito mais difícil de uma vida social do que as mulheres. As mulheres acabam se agrupando de uma maneira. Isso é solicitado pela cultura, não tenho a menor dúvida disso, né? Não tenho o menor constrangimento. Então, acho que sim, acho que tem diferenças. Eu não gosto muito de falar de diferença, porque parece que a gente faz diferença em relação a um modelo, né? Você só estabelece diferença em relação a figura só se sobrepõe a partir do fundo, né? Então, eu não gosto muito disso. Mas tem especificidades. Giddens fala uma coisa muito... Giddens é um autor que você usa no seu livro, que eu vi. Não sou uma estudiosa dele, mas usei em algumas coisas, principalmente nessas opiniões que ele traz sobre os LGBT. Ele fala o seguinte, que os heterossexuais estão muito atrasados, que agora eles estão começando a discutir quem lava louça, né? Quem faz isso, quem faz aquilo. Que os gays já têm essa flexibilização de gênero já há muitos anos. Flexibilização, por exemplo, de hierarquias dentro do casal, são casais mais democráticos. Eu encontrei casais de homens fiéis, né? Eu fiz uma entrevista com 2 casais super fiéis, um deles com 32 anos e uma relação muito saudável, ambos eram muito diferentes e eles sabiam que eles tinham que existir na diferença e por isso que eles estavam conseguindo estar juntos, né? Se respeitavam isso, diferença mesmo, de um ficar acordar às 6 da manhã e querer fazer exercício e o outro ficar até meio-dia dentro do quarto vendo seriado no escuro. Diferenças de fim de semana que eles tinham que ajeitar, de amigos e de relacionamentos e tudo mais. Agora, não sei se eu consegui te responder, mas eu acho que essas famílias, as características, o que tem mais de característica mesmo, Lucas? Eu acho que é o fato de pertencer a uma minoria, como as famílias interraciais. Você tem que preparar as pessoas falando, olha, na hora que você sair, vai ter chumbo. Tem jeito, a gente vive uma sociedade racista, homofóbica, reprimida, com um poder que não nota. Eu falo, se as pessoas pelo menos considerassem que as relações são do poder, já seria meio caminho andado, mas nem isso as pessoas acham, né? Ainda ficam pensando. Então, assim, é uma vivência difícil. Não que seja pior, melhor, não vou colocar nenhum tipo de qualificativo, mas é uma vivência como é uma vivência
Se você tem casais com diferença de idade, é uma vivência mais difícil, casais com filhos, por exemplo, é um deflagrador de conflitos um casal. Né? Isso também é provado por pesquisas. Claro, na medida que os filhos vão crescendo, eles vão colocando o casal parental em conflito, né? Mas eu acho que é isso. Deu para responder? Eu acho que... Sim, ideia. Não, eu tô muito satisfeito com isso. Esse é um debate que continua, porque eu acho que é isso. A pesquisa que está fazendo bota em movimento o nosso campo, né? Deus me livre de encerrar uma conversa por aqui, né? Esse é só um começo de uma conversa muito interessante que acho que a gente pode ter. Eu espero que cada vez mais pessoas tenham, né? Mas tem uma coisa interessante acho que nesse jogo de narrativas, que a gente está começando a sistematizar aqui em forma acho que para o benefício do nosso campo psicanalítico, que é como que a gente trabalha com a norma, né? E como que a gente assimila as normas dentro do nosso campo, né, Dé? Eu não sei se você fala um tanto disso durante a pesquisa. Eu sei que você fala da questão da visibilidade, né? Que é um outro ponto que eu peguei e recentemente eu me vi pensando sobre isso, porque invisibilização tem até o livro, né? Tipo, um livro bonito. Eu esqueci o nome do autor, que é o Reservados e Invisíveis, que é uma narrativa também, um conjunto de relatos sobre casais gays É na do década de Christian, né? É 70. do Christian, não é do Christian? Dunker? Não sei, não tenho tanta certeza. Não, não é do Christian Dunker. Eu não lembro o nome do autor agora. Ok. Mas, enfim, é um livro clássico na literatura LGBT brasileira. E a questão da visibilidade, eu pensava muito isso durante o mestrado, né? Porque o mestrado cheguei num fenômeno muito interessante, que teve um certo momento na psicanálise que os pacientes gays, especialmente da década do Antônio Christian Saraiva Paiva, é isso mesmo. É. Obrigado, Regina. Que alguns pacientes na década de 70, quando a psicanálise era bastante preconceituosa, até demonizante, né, dos homossexuais, os pacientes procuravam psicanalistas que fossem gays também, né? Hoje isso acontece bastante, né? Existe uma certa afirmação, acho que anti-invisibilização, mas obviamente também anti-violência, que eu preciso de um espaço seguro, né? E eu acho que a gente perdeu muito com isso, porque é muito bom quando o analista pode ouvir o paciente de uma posição outra que não aquele que ele se apresenta, né? Quer dizer, a gente não trabalha com identidade, né? A gente trabalha com identificações, a gente trabalha com o inconsciente no sentido bastante geral. E por isso mesmo que eu fiquei pensando, né? É uma estratégia, né? Em termos puramente estratégicos, é muito interessante que os movimentos de minorias, todas elas, se afirmem pela via da visibilidade, né? Eu estou na praça pública, acostume-se você preconceituoso, porque eu existo, né? Eu acho que isso fez toda a diferença na história da afirmação de minorias, agora particularmente falando das minorias sexualizadas, né? Do quanto que a ocupação da praça pública aconteceu um pouco o que eu falei, né? Que aconteceu que há filhos de casais gays hoje pelo mundo e eles são normais. Eles sofrem, eles gozam, eles vivem, eles são violentos, eles são pacíficos, como todos nós. Só que a gente, né? Eu acho que a gente que faz parte de uma certa maioria, assim, né? Tipo, seja lá o que for isso também, mas uma maioria que não precisa dizer seu nome o tempo todo, tem o privilégio do anonimato, né? Agora, puxando um pouco a sardinha do meu livro, que é a visibilidade o tempo todo cansa, não é? E a norma faz justamente isso, né? O Foucault falava isso naquele texto dele, A Vida dos Homens Infames, que a norma, ela joga um feixe de luz, né, na existência, nos corpos, de pessoas que escapam da norma, né? É como se fosse, sabe, saída da prisão, quando você está planejando, e de repente você vai para o pátio, só que tem um guarda e ele liga um holofote, o holofote faz pum na cabeça, na cabeça da pessoa, né? Que eu escuto o relato do seu texto, né? E de vez em quando eu fico pensando, poxa, é bom também poder viver invisível de vez em quando, né? Eu acho que isso é um privilégio da maioria. E você poder dizer, ao mesmo tempo em que eu ocupo a praça pública, né? Eu não preciso me preocupar com que imagem eu estou passando na praça pública. Então, eu estou vendo muito mais esses movimentos de afirmação, né? Pela via do orgulho, por exemplo, da visibilização, quase como uma coisa mais dialética. Tipo, é preciso poder afirmar para poder voltar para um certo anonimato e dizer, eu posso viver minha vida de acordo com os parâmetros que eu escolhi, sem precisar dizer de mim o tempo todo.
Sim, esse tema da visibilidade é bem interessante. Tem uma relação muito específica com a norma, né? Que é, agora voltando para a psicanálise, que normas a gente ainda está usando para pensar essas famílias, né? Para pensar essas existências, para pensar a orientação sexual, por exemplo. Agora eu vou contar um caso interessante para vocês, que lá em 2009, antes de eu entrar não, 2009? 2010. Antes de eu entrar no mestrado, foi em 2011, que eu comecei a estudar a questão gay na psicanálise e tal, eu tive um contato muito breve, com um trabalho de uma colega minha de Ribeirão Preto, daqui de Ribeirão Preto, inclusive, eu estou em Ribeirão Preto, que era especificamente sobre casais homoafetivos, né? Eu fui para uma banca dela, era a qualificação dela, e estava o meu futuro orientador também na banca, o Daniel, e ela fazia, isso é interessante, acho que você não sabia desse caso, obviamente não te contei, mas talvez você nem tenha chegado nesse trabalho. Mas ela aplicou, porque aqui em Ribeirão Preto, na psicologia da USP Ribeirão, eles são muito chegados em teste psicológico, né? E não é à toa que eu fui embora daqui, talvez, porque eu nunca gostei muito de teste psicológico, apesar de ter usado alguns na minha iniciação científica. Mas, para quem não sabe, né, eu acho que todo mundo que já entra numa certa formação não passa por essa coisa de uma psicanálise mais voltada para a pesquisa acadêmica via protocolos, né? E esses protocolos foram desenvolvidos durante muito tempo. Acho que o mais famoso é o Rorschach, né? Prancheta, né? Teste de mancha de tinta, se fala que aquilo. Você pega um conjunto de respostas do pesquisador e vai dizer, essa pessoa dá sinais de que ela é XYZ. A gente perfila a pessoa de acordo com o protocolo, conforme a gente vai ler. E tem todo um embasamento estatístico, sabe, de pesquisa qualitativa. E essa pesquisadora, ela pegou alguns casais lésbicos e gays masculinos também e aplicou o teste do desenho da família e da casa, árvore e pessoa. Não sei se você conhece esse teste. Conheço. Você conhece, né? Acho que as pessoas talvez conheçam aqui também, mas é exatamente o que se diz. Você desenha uma família, você desenha uma casa, uma árvore e uma pessoa. E você tem uma série de protocolos para analisar, né, as respostas. E as voluntárias dessa pesquisadora, quando analisadas pela via dos protocolos, que é uma pesquisa tradicional daqui de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão, todas elas eram gravemente patologizadas. Gravemente. Mas era de um nível esquizofrênico, sabe? Era um sofrimento atroz. Eram pessoas completamente incapazes de estabelecer laços interpessoais, sabe? Narcisistas e tudo mais. E eu fico pensando, gente do céu, que coisa mais absurda, né? Porque você fica pensando, beleza, tipo, a gente pode estar lidando com um sofrimento que é retratado de uma tal ou qual maneira por aqueles desenhos. Mas o protocolo tinha sinais que eram profundamente homofóbicos. Ou não só homofóbicos, mas profundamente surdos, né, para a realidade que é essas pessoas viverem completamente fora da norma, né? Ou seja, o que era fundamental na existência dessas pessoas, que era um embate constante contra o preconceito, que é um preconceito normativo, né, que advém da norma, não entrava no teste. Então, o que sobrava era só a doença. Então, esse ponto, né, me despertou um pouquinho para pensar, bom, acho que a psicanálise tem algumas coisas um pouco erradas nessa história, porque por mais que na clínica a gente não use um protocolo, no sentido de que ninguém trabalha hoje em dia, raramente trabalha assim, né, com casa, árvore, pessoa e desenho da família, a gente trabalha com protocolos também, né? Então, esse um pouco o ponto que eu queria puxar de você, daí para você diga um pouquinho sobre como que a psicanálise que você mesma assumiu na pesquisa te fez enxergar os preconceitos dessa própria psicanálise, né? Quais eram os protocolos que você começou a perceber que estavam errados para poder olhar essa população? Então, na tese eu apliquei o TAT, eu fiz uma entrevista semidirigida, e aí o TAT é o teste de apercepção temática, é um teste que você mostra a ilustração e a pessoa tem que contar uma história. E qual foi o porquê? De confrontar as respostas das entrevistas, que é uma resposta racional, com as projeções que eles podiam fazer em termos de fantasias, né? E foi muito interessante essa junção desses dois discursos, porque um qualificou o outro, embasou o outro e mostrou que os dois estavam muito coerentes, né? O tempo todo foi muita coerência. Outro dia, eu estou fazendo segundo doutorado, Lucas, não é pós-doc. Fui mais louca do que... E é numa outra área. E por que eu estou nessa outra área? Justamente porque eu acho que a psicologia, a psicanálise, estão anacrônicas, né? Você vai numa graduação
você não tem nada que fala sobre interseccionalidade, nada que fale sobre etnia, nada que fale sobre gênero. Eu dei aula há 2 anos atrás numa faculdade particular, eu consegui enfiar 8 horas de feminismo, porque era psicologia social. E na psicologia social é uma disciplina que você consegue enfiar isso. Fora isso, ninguém fala de gênero, né? Eu acho um assinte. Às vezes, nos cursos de pós-graduação, você não encontra. Eu fiz mestrado e doutorado na USP, é na psicologia social que tem gênero, ou pelo menos que tinha, agora pode ter mudado, né? Então, assim, eu acho que a gente já parte errado, já parte das coisas erradas. E por que eu fui para ciências sociais? Para abrir um pouco a minha cabeça. Eu quero, eu quero saber de outras linguagens, eu quero ver outras grafias, eu quero saber de outras pessoas. E eu estou orientada pela Regina Facchini, que também é uma pessoa que tem uma experiência imensa nessa área. E fora isso, outro dia, por exemplo, eu soube de uma teoria, que eu não vou lembrar o nome não, mas que eu achei bem legal, que é assim, tem a estrutura e tem o vento que passa. E na medida que o vento passa, vai dando outra conformidade um pouco a essa estrutura, né? E eu acho que é isso. Eu olho na minha clínica, é interessante, porque, por exemplo, você tem, na psicanálise vincular, você tem o Mogilansky, que até já morreu, é, que falava que as famílias homossexuais eram famílias marginais. Ele conta um caso que é um absurdo, que ele conta um caso que ele trabalhava lá com um supervisor numa clínica X, na Argentina, e aparece um casal homossexual, e eles fazem uma reunião para ver se eles vão aceitar a tratar desse casal homossexual, porque se eles aceitassem, eles estavam endossando a homossexualidade. Cara, isso foi agora, isso aqui é um livro lançado, sei lá, nem há 10 anos, né? Então, assim, acho que está muito anacrônico. Eu já vi muita psicanalista ficar feliz porque o paciente dela era homem, era gay, estava namorando com menina. Já vi isso. Tem muita projeção mesmo, eu acho que tem muita terapia vencida, tem muita gente que faz terapia sei lá onde, e aí fica fazendo a sua clínica sem estudar e sem revisar as coisas. Eu, na minha clínica, tenho uma clínica acolhedora, primeiro. Isso sou nicatiana, eu trabalho de acordo com a demanda do meu, eu não chamo paciente, eu chamo cliente, porque eu não trabalho com diagnóstico, nem psicodiagnóstico, nem cura, nem tratamento, nada disso eu falo, não existe no meu vocabulário nada disso. Para mim, a terapia, a psicoterapia, a análise é um espaço de comunhão, um espaço de confiança, um espaço onde você vai poder rever a sua vida, se reavaliar, se realinhar, se redesenhar, né? Então, você tem que ter espaço. Se você é trans, se você é gay, se você é homem, não importa. Para mim, não importa. Eu tenho uma escuta muito aberta, né? Eu acho que as pessoas têm que achar o seu discurso, achar a sua trajetória, se entender em termos de pertencimento. Eu acho importante o pertencimento. Estrutura é importante também, né? As identificações são importantes. Você saber quem você é importante também. Mas, dentro desse quem você é, hoje, é tão dinâmico, né? É muito dinâmico. Então, não sei se eu te respondi, Lucas, mas, na verdade, eu acho que a gente precisa sacudir essa poeira, sim. Não, respondeu. A questão não é um jogo de pergunta e resposta, não. É mais um É uma diálogo. conversa. Eu só queria conversar com você sobre uma última coisinha. Eu acho que depois a gente pode abrir para escutar a galera que deve estar fervilhando. Tá? Que bom, você sabe quais são as minhas últimas pesquisas, um tanto, né? Que eu estou fazendo de um jeito um pouco mais informal e tal. E eu queria saber o que você acha disso, porque hoje, em cenários muito locais, né? A gente está falando de uma realidade mais urbana, paulista, ou mesmo de outros países, né? Em que isso talvez possa ser vivido de uma maneira mais tranquila, mais livre, menos sujeita a violências simbólicas, físicas, etc. Mas é muito curioso que isso você coloca no texto que você escreveu no livro, né? É que existe uma tendência à legitimação, né, de uma certa normatividade que vem do desejo de ser um casal, né, e ter a sua existência e o seu própria formação de casal legitimado pelo Estado.
E isso sempre me fez pensar o seguinte: primeiro que eu não concordo muito com isso, né? Eu acho que aquele negócio que eu falei da dialética da norma, né? Da visibilidade e da invisibilidade, acho que as pessoas não tem que ter uma identidade reconhecida, né? E reconhecível para poder voltar, né? A possibilidade de uma vida mais anônima, né? Mais de fluxo e de menos estática, né? Que é, acho que por excelência, a ideia da identidade. Mas eu fico sempre muito curioso que mesmo com existências que foram historicamente aviltadas, né, historicamente sujeitas ao preconceito, como a família, né, e a forma casal é algo tão estável, né? Isso sim, porque a gente pode encontrar homossexuais hoje, gays, lésbicas, trans. Parece que de fundo, por mais que essas pessoas rompam todas as regras que dizem respeito a uma certa ideia do que é natural em termos de orientação sexual e de sexualidade, né, e de exercício da sexualidade, parece que sempre se volta à forma casal, né? Parece que sempre se volta à formação de uma família, né? O que você acha disso? Essa sim é uma pergunta, né? Mas muito mais de uma curiosidade pessoal para saber o que você pensa disso, né? Que você deve ter tido algum contato com essa ideia. Eu tenho na minha clínica pessoas que são pan, eu tenho na minha clínica pessoas que vivenciam grupos de sexo e vivenciam vida 3, né? Hoje eu já tenho na minha clínica isso. Já tenho 61 anos, então nasci em 1960. Por mais que eu recebi todo esse modelo, né? Heteronormativo, né? Na minha juventude, na minha adolescência. Eu não sei te responder. Hoje eu não sei te responder, Lucas, porque eu não sei direito hoje o que se deseja, né? A Férez fala muito dessa coisa da individualidade, as pessoas hoje, os casamentos são mais críticos, porque as pessoas priorizam a individualidade e não o relacionamento. Há tempos atrás, as mulheres cediam mais aos maridos, então, no fim, os casamentos esse formato já foi para o espaço. Esse já foi para o espaço. Mas os novos formatos, por exemplo, você me trouxe na outra consideração que você fez, a coisa dos casamentos abertos com os casais homens e não com das mulheres. E isso também é fato. Existe um... Agora, o que isso move, né? O que move? Será que o desejo masculino é mais forte? É mais solicitado pela sociedade? É mais empoderado? Será que as mulheres é o contrário? Será que... Não sei. Mas, assim, a gente do feminismo, nós tivemos que mudar muitas das nossas concepções, né? A gente achava sei lá, por exemplo, que a pornografia era uma coisa que submetia mulheres na violência. Hoje você tem profissionais do sexo que requerem essa legitimação, eu acho perfeito que sim, eu vendo a minha cabeça, elas vendem o corpo, ok, percebe? Eu vendo o meu conhecimento, elas vendem o que elas têm, a gente vende o que a gente tem, né? Então, assim, tem muitas mudanças, né? Nos papéis que se exercem, nas possibilidades que se exercem. Agora, eu vejo que ainda existe uma coisa assim, né? Você conhece uma pessoa, você se encanta por ela e você quer ficar com ela, você quer ficar mais junto, você quer conhecer mais, você quer se aprofundar nela. Se depois essa experiência se abre para uma terceira, para quarta, para outras situações, ok. Mas é interessante que sempre tem o núcleo central, né? Mesmo quando ela abre, sempre tem uma fidelidade do núcleo central, os acordos são feitos com esse casal central, né? Então, não sei, eu sou uma pessoa muito romântica, muito, né? Eu bebi em todo o cancioneiro popular, então eu sou toda do amor mesmo, né? Então, no meu modelo, é um modelo um pouco mais exclusivista. Não que eu tenha moralidade em cima disso, mas eu não sei como é que as pessoas estão se adequando. Eu acho que são coisas que a gente vai ver daqui a 10 anos, talvez, Lucas, daqui a 15, a gente vai ter as soluções. Outro dia eu soube que tem 2 casais que estão vivendo juntos com 4 filhos, dos 4, né? Estão se ajeitando, estão se acertando. A gente vai saber disso quando eles se visibilizarem, quando chegar próximo de nós, quando a gente tiver... É o que eu falo, tem amigo gay? Tem amigo preto? Tem amiga, sabe?
a gente tem que ter isso nas nossas relações do dia a dia, porque aí, a partir daí, sim, não vai ser tão necessária essa visibilidade, essa militância, porque ela já vai estar incorporada nas possibilidades. Os filhos dos casais gays também estão quebrando muitas coisas, né? Eu estava lendo a pesquisa, interessante a pesquisa dela. Mônica Fortuna Pontes, ela fez uma pesquisa sobre, tanto ela quanto a Alice Sophie fez uma pesquisa sobre os filhos dos casais lésbicos, em várias idades, 5, 10, 12. E aí elas começam a ver as diferenças, que eles já começam a falar. Com 17, 18 anos, já começam. Muitos deles se transformam em militantes. Né? Muitos deles, outros abrem suas relações, abrem, outros não, até às vezes por contraposição a figuras parentais, podem se normatizar heterossexualmente de uma maneira mais fácil. O ser humano olha, cada vez mais que eu vivo, cada vez mais eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente é muito múltiplo, cara. Se a gente tiver mesmo essa amplidão de horizontes, porque até agora a gente não teve. Então, eu não sei na minha geração quem seria trans, quem não seria. A gente não sabe, porque não havia essa possibilidade. Na minha adolescência, na minha juventude, eu não conheci nenhum travesti, porque não existia essa possibilidade. Né? Agora você conhece. É diferente. Então, eu acho que esses novos tempos talvez vão se configurar de uma maneira um pouco mais melhor, para a gente, um melhor entendimento mesmo daqui a alguns anos, quando a gente vai ter um pouco o fruto de todas essas mudanças. Tomara, né, que a gente consiga, né, nesse país, show bestialidades, né? Foi um prazer, eu adorei essa conversa. Eu estou querendo saber como é que o pessoal está lidando com esse monte de informação, com esse monte de dúvida. Me gostei muito. Bom, esse assunto me estimula demais, né? Sim. Fico a noite toda, de madrugada, que faço um café e a gente vai embora conversando. Mas foi um prazer também, Lucas. Muito obrigada pela tua fala generosa, gentil. Muito obrigada. Peço a todos, por gentileza, que gostariam de fazer perguntas e participar do debate, que levantem a mão, por gentileza. A primeira pergunta é da Tabata Camila. Olá, boa noite, todo mundo me ouve? Primeiro, queria agradecer a vocês dois que falaram muito bem, gostei muito do que foi colocado. É um tema super urgente, né? Que precisa ser debatido cada vez mais, principalmente no nosso cenário assim, de desigualdade, com tanta criança precisando de adoção, né? Precisando de amor em casa. Acho que é um tema que urge ser discutido com mais seriedade. E daí, eu queria fazer uma pergunta para você, de um ponto que me chamou a atenção na tua fala, né? Na hora que eu achei o caso que você colocou lindo, assim, o desfecho me emocionou, quando você comentou ali que no final elas se olharam, né, com um olhar super afetuoso, depois de tantos anos, né, e com um olhar no sentido de missão cumprida, né? E aí até você disse que elas falaram isso, né, que se olharam e falaram, bom, fizemos um bom trabalho. Só que, bem antes de você comentar isso, você comentou que elas estavam argumentando sobre isso, e aí elas falaram que, bom, o Douglas hoje, ele tem amigas mulheres, se envolvem com mulheres, como se ele, né, indicando ali que ele seria um heterossexual, né? E aí elas ficaram com elas concluíram dessa forma, dizendo, pô, fizemos um bom trabalho. E aí eu queria te perguntar assim, como que você vê, ou interpreta essa questão assim, será assim, pela maneira como você contou aqui pra gente, pareceu que elas consideraram que por ele ser um heterossexual, elas fizeram um bom trabalho. Será que foi isso que elas quiseram dizer mesmo ou não? Enfim, e aí se foi isso, isso deve ter a ver com elas, né? Que acho que elas têm um pouco de, talvez, ou de preconceito, ou talvez, né? Ou talvez elas pensem que tenha sido um melhor desfecho para o Douglas, talvez para ele não sofrer todo o preconceito e a violência da sociedade que elas mesmas sofreram, e por isso elas têm esse perfil mais de se proteger e tudo mais. Enfim, queria ouvir de você o que você achou dessa parte final aí, quando elas revelaram que tinham feito bom trabalho a partir do argumento de que ele se relacionava muito bem com mulheres.
Ok, agradeço a sua pergunta, Tabata, mas na verdade não foi isso. Quando elas falam disso, elas falam do ponto de vista dele ser um bom homem, um ser humano bom. Na época ele não estava muito definido. Eu perguntei, cheguei a perguntar isso para elas, falou assim, olha, ele já teve suas namoradinhas, em algum momento a gente sente que pode ter uma aproximação com o rapaz, mas a gente deixa ele absolutamente livre. Nós não perguntamos, a menos que ele queira dizer, a menos que ele queira falar, ele tem o jeito dele. Ele tinha conhecido esse rapaz, parece que numa viagem que ele fez de intercâmbio. Então, eu senti assim, é interessante, mas eu senti elas tão bem preparadas, assim, no sentido de, olha, a gente deu um espaço para ele, para a gente viver juntos, né? E a gente conseguiu transmitir para eles as coisas que a gente acha fundamentais, que é, e tratar bem mulheres está entre não ser machista, né? Quando eu falo tratar bem mulheres, é não ser um homem machista. Quando elas falam isso, elas falam nesse sentido, Tabata, elas falam nesse sentido de fizemos um bom trabalho. Papai, ele se relaciona bem como amigos, ele tem amigos, ele é um, quer dizer, ele é um cara comum, né? Que estuda, que tem amigos, que viaja, que tem lá suas paixõezinhas e tal, mas elas não entraram no detalhe, porque eu acho que também não era algo que ele também ainda, ele ainda era jovem na época, né? Não sei se tinha 20, 20, 21. Então, não sei se também ele ainda estava numa fase. A partir daí, eu não sei no que ele veio a ser, né? Tem uma discussão que fala assim, mas os casamentos homossexuais vão gerar mais filhos homossexuais. Eu acho que talvez sim, porque são modelos, você está aberto, opa, da mesma maneira que agora tem muito mais pessoas se identificando como trans. Por quê? Porque não tinha essa possibilidade, agora tem. Opa, deixa eu me mostrar, deixa eu me encaixar, né? Então, pode ser que sim, mas aumente não no sentido de aumentar por estímulo, aumenta porque tem visibilidade. Eu acho que é mais nesse sentido, você vê que é possível. Você vê que é possível Você vê que não, você muda. Quando você conhece pessoas que convivem com gays, com ambiente LGBT, são pessoas que têm outro discurso. Quando tem familiares, primos, irmãos, como tem amigos, é outro discurso, diferente de pessoas que nunca conviveram com heterossexuais, com homossexuais e que não sabem muito bem como lidar. Essa semana eu tive o relato de uma cliente, ela é hétero, com um namorado, ela saiu com um casal lésbico. Dois casais héteros e um casal lésbico, pela primeira vez. E ela achou muito esquisito, porque as meninas não se tocavam. Ela deu selinho, ela ficou de mão dada, outro casal também, as meninas não ficavam. E aí eu perguntei, e se elas se tocassem? Como é que... Ia ficar esquisito, hein? Entende? É tudo jovem, tudo amigo. Então, assim, é complicado isso, né? O preconceito, ele vem de onde a gente menos espera, né? Às vezes. Não sei se eu te respondi, Tabata. Temos mais uma pergunta da Natália Alves agora. Microfone aberto. Não, fala mais alto, Natália, mas E acredita. agora, estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Era o microfone. Então, muito interessante, vim motivado, assim, também através de um caso que eu estou atendendo no momento, né, de um rapaz gay. Quando a Déia falou dessa questão da formação, né, acho que é realmente muito urgente, né, essas questões não são discutidas, assim, me formei recentemente e esses espaços ficam mesmo para as atividades mais optativas, né? Isso não faz parte da nossa formação ali principal, isso faz muita falta. Mas uma coisa assim que eu observo, principalmente nesse caso que eu atendo, é justamente essa angústia de que ambos, né? No caso ele namora, então estou falando de um casal gay. Ambos vêm de famílias heterossexuais, né? E aí, nessa construção do relacionamento, dessa oportunidade que eles estão tendo, como que eles se debatem o tempo inteiro
com tentar colocar os mesmos moldes, os quais eles vieram, os quais eles foram criados, e aquilo não se encaixa, né? Aquilo é a relação, muitas vezes, assim, que o pai, a mãe, o casamento ali tinha, não é possível. E aí vai gerando muita angústia, muito sofrimento, muita sensação de que aquilo não é nem possível de se fazer, né? Eu queria perguntar à Déia, assim, ao Lucas também, como que vocês pensam isso, né? Porque são pessoas que vêm de lares heterossexuais e de repente tem que criar, assim, uma nova forma de se relacionar também, que não tem uma referência, por assim dizer. Eu acho que essa é a sorte, essa é a saída, porque o casamento heterossexual, em sua grande maioria, é muito patológico ainda, né? Eu acho que essa é a saída. Quando o Giddens fala isso, fala os homossexuais, os casais homossexuais têm que ensinar, porque eles aprenderam a ter que improvisar, eles não têm modelo. Quando eu fiz a minha tese, tinha uma tese anterior à minha, que falava justamente dos mesmos aspectos de um casal heterossexual. E os resultados dela foram que os casais repetiam os modelos. O masculino era enfraquecido, era um monte de problema no casal heterossexual, que eu não encontrei nos casais que eu entrevistei. Por que eu não encontrei? Porque justamente por você ter que enfrentar tanta diversidade, o casal pode ficar mais unido, isso é uma coisa que acontece, porque o preconceito é muito grande, e como você não tem modelos, você pode improvisar. Por que os casais, por exemplo, o casal de homens que eu entrevistei, falei, como é que é a coisa doméstica? Ah, eu gosto de cozinhar, ele gosta de limpar, eu cozinho, ele limpa, mas também não significa que um dia eu não posso limpar, ele possa cozinhar. Ponto, acabou. Hoje em dia você chega qual é a casa heterossexual que você chega no almoço de domingo e o homem fala, deixa que a louça é minha. Não existe. Ainda tem. Você vai lavar a louça? Ainda existe. Então, assim, os casais heterossexuais estão presos a um modelo muito rígido de papel, de reprodução, de cunhada, de prima, né? Tem uma psicanalista chamada Rudinesco, que ela vai fazer uma crítica aos gays que querem se formalizar. Porque ela fala, nossa, justamente os gays tinham uma vida mais aberta, mais livre, eles querem o quê? Ficar criando filho, indo ela também é cruel, indo em reunião de escola, de filho, né? Então, assim, tem até uma crítica com relação a isso, porque eles têm um viver mais liberto. Então, com relação ao seu cliente, eu acho que você pode usar um pouco, acho que o Lucas pode me ajudar aí, o espaço criativo do Winnicott, né? Eles têm um espaço criativo que eles podem criar e ser diferentes. Para que eles querem ser igual aos pais? Eles podem pegar as coisas boas. O que é uma herança, né? Herança, a gente reconhece as coisas boas, incorpora, e o resto a gente elabora, né? Os casais, o casal parental deles também lá deve ter seus problemas. Então, não sei. Eu acho que é uma saída. É uma saída. Eu acho que os casais, essa diversidade sexual, essa diversidade ética, essa diversidade. Sabe, ontem eu vi uma mesa, tinha trans indígena, sabe? Eu acho que isso deixa a nossa sociedade tão mais interessante, mais rica, mais, sabe? Mais colorida, mais. Em todos os sentidos, né? Enfim. Fala aí, Natália. Lucas pode me ajudar com o espaço criativo. Eu posso. É que eu acho, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista nesse sentido, viu, Déia? Eu não sou, assim, o top 100 fãs da família como a gente entende, né? Então, eu acho que existe uma forma de transmissão inconsciente que acaba imprimindo papéis de gênero, mesmo em casais que são do mesmo gênero, sabe? Porque, por exemplo, né, acho que o Rudinei talvez diga um pouco disso nesses termos, mas usando o termo da Monique Wittig, né, que talvez você conheça, o livro dela está traduzido em português, chama Pensamento Hétero, independente do gênero, a gente reproduz um pensamento hétero, né? Independente do gênero dos pais, das mães,
de famílias homoafetivas, né, de casais homoafetivos, gays ou lésbicas, existe uma forma de divisão de trabalho, né, em todos os sentidos, divisão de trabalho sexual, divisão de trabalho doméstico, que não importa o sexo de apoio, né, eu acho que importa no sentido de que em transmissões heterossexuais, o heterossexismo é quase óbvio, né, você tem uma mulher e tem um homem que são coerentes, né, no sentido sexo e gênero, mas eu acho que também não é inescapável. Eu acho que é inescapável em casais do mesmo gênero, vamos dizer assim, sabe? Por quê? Porque existe uma divisão que vem de famílias anteriores, eu acho que vem daí um pouco a estabilidade da norma, que é dinâmico, né? Ela vai mudando, ela vai incluindo cada vez mais diversidades que vão se tornando cada vez mais normativas, né? Eu acho que antigamente era até criminalizado, né? Casais interraciais, hoje já não é mais criminalizado. Existe a legalização, né? O reconhecimento do Estado de casais homoafetivos, mas eu acho que a ideia do heterossexismo enquanto norma e a transmissão que vem de famílias propriamente heterossexuais no sistema sexo-gênero, né? Coerência sexo-gênero, ela é inescapável, né? Isso é uma coisa que vai ter que ser lidada o tempo todo. É por isso que eu tendo a questionar um pouquinho justamente a estabilidade da forma família, né? A forma casal. Porque eu acho que esse tipo de coisa acontece, sim. Talvez, eu acho que essa é uma questão muito boa que merece ficar em aberto para futuros desenvolvimentos, mas uma pesquisa, por exemplo, que venha de filhos de casais homoafetivos que formou um outro casal homoafetivo, né? Como que é a divisão do trabalho, né? Como que se existe algum paralelo com casais heterossexuais clássicos, vamos dizer assim, né? Mas é uma pergunta muito boa. Eu acho que isso vale a pena. Eu acho que dá para a gente pensar com as ferramentas da psicanálise, sim. São questões em aberto, né? Porque estão aí batendo na nossa porta, né? Uhum. Ok, próxima pergunta. Antes de eu passar para a Vanessa Sá, tem uma pergunta que foi feita anteriormente pelo Marcelo Dias Lopes no chat, que está sem microfone. Pergunta 1. Lacan afirma a diferença entre o gozo feminino e o gozo masculino. Em casais gays e lésbicas, devemos considerar essa diferença para o sucesso do manejo da condição clínica? Pergunta 2. Essa diferença entre o gozo masculino e feminino justificam a percepção do professor Lucas sobre os casais gays masculinos e femininos? Lucas, é sua, porque essa coisa de gozo de Lacan, eu tô fora. Eu não tenho base para responder essa questão. Eu acho que eu até te convidaria para desenvolver um pouco mais dessa ideia, porque eu trabalho muito pouco com Lacan. Acho que eu diria qualquer barbaridade aqui se eu arriscasse falar alguma coisa, mas eu tendo a não concordar. Eu não coloco a diferença do gênero como estrutural, né? Eu não penso em termos estruturalistas, né? Eu tenho uma formação muito mais fereziana, winnicottiana, né? Eu não gosto muito da ideia da inscrição do sexo no sujeito dessa maneira, né? Do gênero. Mas eu paro por aqui, eu não vou arriscar muito dizer. Assim. Eu acho que ela pode levar a afirmações muito difíceis, porque, por exemplo, agora jogando na área que eu costumo jogar, né? Na França, da década de 90, quando aconteceu essa luta pela legalização do casamento de gays e lésbicas, o discurso mais popular entre os psicanalistas era um discurso lacaniano. E a queda, o rompimento, o colapso da ordem simbólica era de natureza estrutural, oriunda de um pensamento estruturalista, por exemplo, lacaniano, né? Eu acho que, apesar dos esforços dos esforços contemporâneos que eu acho que podem ser bem-sucedidos no sentido de tentar atualizar o pensamento lacaniano para poder abarcar fenômenos, por exemplo, da sexualidade, eu acho que o discurso lacaniano é muito pobre para poder pensar isso, porque está preso no pensamento binário, né? Tipo, da subjetivação do que é o homem e a mulher. Mas, novamente, paro por aqui. Não sei dizer muito bem sobre isso. Eu também não acrescento muito, não. Eu fico por aí. Eu estudei Lacan o suficiente só para dizer que eu não gosto dele. Mas é muito, muito rasteiro mesmo, efetivamente. Então, desculpa, Marcelo, vamos ficar te devendo essa. Ok, próxima pergunta agora, Vanessa Sá. Oi, Dé, boa noite.
O objeto do teu trabalho foram casais longevos, né? Me chamou a atenção o quão longeva também foi a gestação desse menino que chegou, né? Eu queria saber se você explorou isso um pouco com elas, né? Se daria para dizer, talvez, que a relação delas tenha se fortalecido em torno dessa espera. Não sei, como é que você explorou isso, ou se é que você explorou isso? Na época eu não explorei muito, eu pensei nessa história, né? Se o filho não tivesse vindo, qual o buraco que teria ficado, se elas iam conseguir sair disso. Mas eu acho que é interessante, né? Porque você vê que toda família que é planejada, ela acaba tendo um desejo, por exemplo, uma família, um casal que planeja um filho, normalmente planeja com uma certa antecedência. Elas foram longos mesmo, mas eu acho que na época delas, veja, ou vinha pela adoção ou vinha pela ligação heterossexual, que era impossível. Tem um elemento, eu não sei como é que o Lucas vê isso, mas assim, tem um elemento mágico, né? De uma ser mística e achar que essa criança ia vir. Então, esse elemento mágico, que é uma idealização, sem dúvida, também cumpriu um espaço. Então, eu acho que essa criança ficou muito tempo porque esse espaço precisou ser conquistado em termos das duas, da Alice ter segurança na relação, a relação entre as duas, a Zara, que tinha vindo de uma família violenta, conseguir se sentir adequada na sua conjuntura familiar. Então, assim, na época eu não investiguei mais em termos de falta, de achar que tinha sido muito investimento numa possibilidade sem legalização, né, sem nenhuma atitude prática. O que me chamou a atenção foi isso, não teve nenhuma atitude prática e mesmo assim aconteceu, né? Místico ou não, resposta ou não, aconteceu de uma maneira, claro que elas foram falando para muitas pessoas, então também isso acaba girando, dando uma... Mas eu acho que eu não sei, Vanessa, eu acho que hoje em dia uma pessoa que quer ter filhos, ela leva pelo menos uns 3, 4 anos pensando. Eu conheço gente que já levou 6, 7 anos pensando como vai fazer, como adequar, como vai comprar coisa, como vai ter isso, porque é um investimento, né? Hoje um filho é um apartamento de 2 quartos, né? Se você for pensar, a médio prazo é um baita de um investimento de afeto, de espaço, de tempo. Eu não sei como seria esse relacionamento delas sem ele. O que eu sei é que elas permanecem juntas até hoje, isso eu sei. Não sei se ele vive mais com elas, isso eu não tenho, eu acho que ele foi estudar no exterior, e elas continuam muito bem lá no grupo de danças, assim, sempre quando eu tenho notícias delas, às vezes elas me mandam algumas fotos, elas estão sempre no meio de um grupo, elas juntas viajando, elas, sabe? Então, eu acho que agora ficou uma conjugalidade mais com o crescimento do filho, provavelmente com o fato dele ir embora e tal, acho que ficou uma conjugalidade mais firmada, né? Nesse envelhecimento, né? Porque agora elas já estão na idade dos 60, quase 70, por aí, né? 60 e poucos. Respondi? Ok. Muito bom, muito obrigada. Mas tem coisa que na hora a gente não vê, né? Tem coisa que na hora a gente não vê, a gente vai ver depois. Depois que passa, eu fui ler o capítulo, falei, gente, como tem coisa que passa, né? E como tem coisa que a gente muda, né? Hoje o meu olhar, por conta de todo o feminismo, as coisas que eu tenho estudado e tudo, tem se ampliado muito para as questões mais de contexto, sabe? De historicidade, colonialismo, né? Feminismo, essas coisas. Vamos lá. Próxima pergunta agora do Rafael Romão. Cadê o Rafael? Boa noite, gente. Vocês me ouvem? Uhum. Bom, gente, é tanta coisa, né? Eu tinha apertado o botão aqui faz um tempo, aí foram falando, daí surgindo outras coisas, eu já nem lembro qual era a pergunta inicial. Vou fazer um comentário. Primeiro, só em relação à pergunta do colega ali que falou de Lacan, né? Quer dizer, concordo, Lacan é muito ruim para isso mesmo, né? E falo como um lacaniano. Mas eu estou com um livro aqui, recentemente lançado, do Pedro Ambra, que se chama O Ser Sexual e Seus
gênero, autorização e nomeação em Latam. Talvez aqui tenha algumas pistas do que está sendo discutido agora, né? Pensando que a questão da sexuação no Latam lá atrás é uma questão estrutural, formal, enfim, né? Com o que se tinha na época. Né? Isso está sendo muito revisto bom, estamos revendo coisas muito interessantes. Então, talvez a pergunta do colega possa ser respondida a partir dessa leitura. Né? Então, só um comentário geral. E voltando no caso desse casal, né, de lésbicas, eu fiquei pensando quando você contava, né, de que elas se afastaram da comunidade para criar o filho, né? E isso fez com que elas fossem, assim, como uma questão de sobrevivência, me parece, para esse convívio mais heterossexual, que, no entanto, elas não poderiam ser quem são, né? Por uma questão de sobrevivência, né? E que, por conta disso mesmo, elas fizeram um bom trabalho, né? E isso me remete assim, a minha própria vivência, né? No sentido de ver isso acontecer muito de perto, né? Em várias ocasiões e de várias formas diferentes, porque a impressão que eu tinha alguns anos atrás é que a comunidade era uma comunidade muito exclusivista ou pouco acolhedora. Era difícil, de fato, você se sentir em comunidade, né? Justamente porque as pessoas vinham né, das origens mais diversas, dos lugares mais diversos, né? E muita gente se reunia e se reúne ainda no centro de São Paulo, e ali surgem, né? Muita coisa se cria ali, mas sem muito estofo às vezes, né? E o que acontece é que esse acolhimento ele não acontece, né? Ele não existe. As pessoas não sabem se acolher. Elas já vêm de ambientes heterossexuais que as desacolheram, né? Então, uma constante que eu percebo é que a comunidade se tratava muito mal, né? E isso tem mudado nos últimos anos. Eu arriscaria dizer, assim, não sei por qual motivo, nos últimos 4 anos eu tenho visto muito mais acolhimento do que antes, né? Não imagino por quê, mas enfim. E, e um pouco também em relação aos trans, né? Eu penso que há uns 20 anos atrás, os gays viviam a mesma dificuldade, né, de nomeação, de aceitação de si, né, de autorização, que os trans vivem agora, por exemplo, em relação a uma coisa simples que é o nome, né, a autorização de um nome que eles escolhem para si, né? E só para fechar esse monte de ideia que veio, né, me perdi, desculpe. Mas tem a ver com o casal, de novo, né? Voltando para elas aí, o quanto que, né, pela questão de sobrevivência, elas precisaram voltar a um ambiente acolhedor e o quanto, hoje em dia, né, as pessoas estão aprendendo a se acolher, né? E muito da tensão que se faz do movimento com a psicanálise tem a ver com isso. Bom, a psicanálise não me escuta, então eu vou tensioná-la. Se mesmo assim ela continuar não me escutando, então eu vou me apropriar dela, né? E eu vou cuidar dos meus. Eu vou transformar essa psicanálise e eles que fiquem para lá. Continuando com a historinha, com o Édipo deles, deixa eles lá no canto deles e a gente cria o nosso, né? E isso começou a mobilizar a psicanálise como um todo, ao meu ver, né, nos últimos anos, porque se percebeu, né, que a psicanálise estava, né, se separando de algo, né, que o gênero veio, fez um corte e, bom, se querem continuar uma só psicanálise, isso vai precisar ser escutado, isso vai precisar ser trabalhado em conjunto, né? E é um processo que está aí, está acontecendo e vai continuar acontecendo e ninguém pode fazer nada para impedir, a não ser que a gente tenha aqui, né, mais um golpe, mais um estado de exceção e que outras coisas aconteçam e tudo piore, mas esperamos que não. Você quer falar alguma coisa, Lucas? É interessante isso que você me traz, porque o gueto, né? O gueto sempre foi protetivo. Sempre os homossexuais e os gays tinham os seus grupos, tem antropólogos que falam isso, né? As famílias de escolha,
as famílias de coração, não os amigos que transformam em famílias. Então, o gueto sempre foi um grupo de iguais, né? Onde os homossexuais podiam estar à vontade, dançar, brincar, enfim. Eu acho que é restritivo mesmo elas terem se afastado da vida homossexual. Eu entendo, porque é muito diferente. Às vezes eu penso que a vida se divide muito entre quem tem filhos e quem não tem filhos. É uma vida muito diferente quem não tem filhos. Quem tem filhos é absolutamente diferente. O cotidiano, né? A sucessão de dias é diferente, o planejamento de vida é diferente, a disponibilidade que você tem é diferente. Então, eu acho que elas fizeram um pacto. Veja, também naquela época, isso a gente já está falando, estamos falando dos anos de agora, né? A gente está falando dos anos lá atrás. Então, elas escolheram um colégio muito especial para o menino, e viver em volta deste colégio e da comunidade que esse colégio criava, que era uma comunidade que era aberta para vários tipos de pessoas, né? Uma comunidade que não tinha enfim, não era preconceituosa. Tanto que elas receberam apoio pedagógico para qualquer bullying que ele pudesse vir a sofrer e tudo. Elas foi planejamento mesmo. Esse filho foi uma aventura planejada, né? Então, não sei, acho interessante você me falar isso do gueto agora não ser acolhedor. Não sei, porque os grupos militantes, claro que tem problemas, sempre tem, mas existe um certo acolhimento, né? Existe uma certa compreensão das pessoas que são expulsas, que não tem para onde vir, enfim, que não tem laços, não tem rede, né? Mas é uma informação nova, Rafael, eu não tinha essa informação, não. Vou pensar sobre ela. E você já fez outra pessoa pensar, que a Júlia Araújo já falou, Rafael, você me colocou para pensar. Então, muito obrigada pela sua contribuição e pelas suas palavras. Rafael Romão, novamente gostaria de fazer mais uma pergunta. Microfone liberado. É só fazer um comentário a respeito, né, dessa informação nova. O que eu quis dizer, né, nessa questão do não acolhimento tem a ver com um certo... Tem a ver também com o aumento, né, com a exposição, com a visibilidade, né? Talvez, na época delas, o gueto que havia fosse mais acolhedor. No entanto, era mais restrito, né? O que a gente tem mais recentemente, pensando em todo esse planejamento que elas fizeram também, né, de estruturar toda uma vida para receber esse filho, o que eu tenho em mente é que nos últimos anos a quantidade, né, de gente saindo do armário e entrando em conflito com família e um recorte assim de classe social também muito forte aparecendo a partir disso, né? Nem todo mundo teria condições disso, né? Eu acredito que muita gente teve, ainda tem, mas a grande maioria dessa minoria ou dessa população minorizada não tem, né? Então, assim, é uma guerra ainda. Até hoje é uma luta constante para conseguir acesso a coisas mínimas, né? Então, é mais uma questão assim de feridas mesmo, emocionais que chegam ali, cada um vem do seu ambiente conflituoso e cria novos conflitos ali por não saber como se acolherem, né? Por não terem essa experiência, né? E isso eu vi, assim, é algo ainda a ser pesquisado, eu penso, não sei se alguém já faz alguma pesquisa desse tipo, mas é algo que eu vejo, né? No meu dia a dia, na minha experiência mesmo, né? Então, assim, é um dado novo, mas eu acho que vai aparecer mais ainda, né? Eu acredito que talvez já estejam pesquisando, não sei. Mas existe muito sofrimento, eu acho que existe mais sofrimentos do que qualquer outra coisa, né? Você sente isso nas clínicas, você também tem uma clínica com bastante LGBT, e é um sofrimento, como é que eu conto com a minha mãe, como é que eu conto com o pai, aí vira vida dupla, aí não dá para ser vida dupla, é um inferno, né? Dependendo da profissão que você tem, é impossível você falar da sua sexualidade, né? Então, assim, eu acho que as sanções são muito fortes, isso causa mesmo repressão, isso causa a automofobia, a pessoa não queria ser assim, a pessoa fala, eu não tenho culpa de ser assim, eu não queria ser assim, né? E aí você fala que a sexualidade é uma construção, isso soa como quase uma ofensa, como é uma construção?
Eu não queria ser assim, como é que eu sou assim, né? Então, é um tema complexo, muito difícil. E quando eu escolhi no pós-doutorado esse tema de falar sobre as amorosidades, falar sobre as coisas bacanas que aconteceram na vida de pessoas trans e travestis, foi nesse sentido. Já tem muita violência, já tem muita discriminação, já tem, eles são renegados à prostituição. Agora a gente está vendo trans e travestis como professores universitários, mestrandos, doutorandos. Onde eu estudo na Unicamp tem muitos trans e tem muitos travestis e tem indígenas, é uma universidade muito aberta, que tem cotas, e eu acho que tem que ter cotas para trans e travestis de empregabilidade, como tem para deficiente, tem que ter para eles e elas, porque senão a gente não consegue ver uma trans como secretária nesse país, né? Que é uma função mínima. Então, acho que é isso, acho que é complicado mesmo, não é um assunto fácil, por isso que eu acho que tem que vir os bons exemplos de saúde, de coisas bacanas, para que as pessoas também possam tirar um pouco essa coisa de violência, de estigma e de esquisitice, né? É queer porque já é esquisito, né? A mudança do nome queer é para valorizar o esquisito, né? Como antigamente era o gay. O gay também era pejorativo, no fim foi transformado pelo movimento numa palavra proativa, né? Então, mas não é fácil, como, olha, tem famílias interraciais também que sofrem muito, assim, a nossa sociedade. Não sei por que elegeu isso aí, né? Porque não existe isso, né? Esse homem, essa mulher, esses filhos que eles falam que existem nessa família, eu não conheci, não. Esse modelo aí, eu não fui apresentada até hoje, sabe? Quem sabe até o fim da minha vida eu serei, mas acho difícil. Tem umas perguntas no chat aqui, para o Lucas até. Como ele escuta dos analisandos dele a questão do respeito, preconceito em relação aos trans? Olha, eu não atendo a pacientes trans. Eu atendi uma menina durante um pouco tempo, mas na verdade só para ilustrar, né? Eu estou dizendo que esse discurso e a fala sobre pessoas trans, pelo menos nos grupos gays que eu atendo, e eu digo grupos porque eu acho que eu queria dar uma pincelada também no que o Rafael falou, é um tanto ausente, viu? Eu acho que existe uma certa ideia, eu já vi circular em alguns momentos, que existe um certo preconceito de algumas populações, mesmo minorizadas, contra essa população em particular, a população trans. Mas eu vejo muito mais misoginia, né, de alguns pacientes meus, gays, homens, do que preconceito contra trans. Então, assim, voltando a essa questão que o Rafael colocou, que eu achei muito bom, eu queria dar, tipo, muito mais quase como uma comunicação fática aqui, que eu acho que falta um pedacinho do discurso, que eu acho que talvez amarre muito bem o que a gente está falando aqui hoje, que independente da nossa orientação sexo-gênero, vamos dizer assim, se formos cis ou trans, a gente está sujeito a uma coisa muito degradante da sociabilidade e da experiência criativa, né, na sociabilidade, nos laços interpessoais, que é uma coisa chamada neoliberalismo, né? Não sei se todo mundo aqui concorda, né, se existe uma reflexão sobre isso. Na psicanálise eu sei que isso já entrou em algumas vias, mas só que eu não quero jogar nenhuma grande hipótese, mas eu vejo que populações que tendem a se afirmar pela via do consumo, e eu não digo consumo só do que é ofertado, por exemplo, em termos de pink money, né, que todo mundo conhece mais ou menos, não sei se você já ouviu falar desse termo, mas é uma certa direcionamento do capital consumista para populações minorizadas, como acesso, né, à norma, ou acesso à visibilidade, ou inclusão via consumo, né, que não é só de bens consumíveis, mas também de pessoas, assim, que está pegando particularmente uma certa população gay de algumas capitais, ou mesmo de algumas cidades que são razoavelmente mais
que existem espaços de sociabilização e frequentação, vamos dizer assim. Então, quando eu escuto sobre preconceito, eu escuto um preconceito muito atravessado por essa questão do que é consumir, né? De que tipo de pessoas são consumíveis e que tipo de pessoas são descartáveis. O Rafael mencionou, né, a questão racial e tal, e tem uma coisa que sempre me assusta muito, né, na sociabilidade gay contemporânea, né, que é a ideia do cafuçu, por exemplo. Só para ilustrar, né, eu queria até que o Rafael comentasse um pouco mais disso, porque talvez tenha ideias mais interessantes sobre isso do que eu. Mas que existe uma minoria racializada que é incluída, né, no mundo gay, o chamado gay padrão, né, que são os gays brancos, bem-sucedidos, geralmente muito malhados e tal, que frequentam algumas baladas que se chama de circuit, né, que são automaticamente incluídos e descartados, né, porque são negros, porque são pobres, mas são atraentes, mas atraentes no sentido fetichizado, né. Então, tem problemas muito intrínsecos que eu não acho que é uma questão do masculino, né, vamos dizer assim, não é uma marca do que é o masculino, é uma marca de um certo recrutamento de uma população pela via do neoliberalismo, né, pela via da inclusão via consumo. Isso eu acho muito perigoso, e eu vejo que está pegando populações masculinas, né, tipo minorias masculinas sexualizadas, né, gays, do que a população lésbica acontece. Eu acho que isso é bastante preocupante. Terminar esse encontro com uma nota sinistra, né? Rafael, eu te convoco aí a comentar. O que você acha disso? Ok, temos mais uma pergunta agora do José Marcelo Vigliar. Acho que agora boa noite a todos. Obrigado, Lucas. Obrigado, Dea, pela exposição, pelas reflexões. E, na verdade, só para falar uma coisa para você, Lucas, tem um podcast chamado Vibes em Análise, e tem um episódio que fala muito do que você falou agora do neoliberalismo, do consumo, e esse episódio chama Compro, Logo Existo. É muito interessante isso que você falou. Eles tratam lá em 30 minutos, mas é bem interessante. Só quis fazer essa intervenção para indicar esse Vibes em Análise tem temas muito interessantes, bastante muito bem refletidos. Então, acho que vale a pena deixar essa dica para todos aqui. Muito obrigado, boa noite. Eu gosto muito deles, eu escuto bastante, é do André, do Flectory, e eu André recomendo, e Lucas. Perfeito. Eu recomendo muito para todo mundo aqui. É um podcast profundamente crítico e muito interessante. Vale muito a pena. Obrigado, se a gente entra nessa do neoliberalismo, porque aí você vai cair até nos corpos abjetos, né? Nos corpos que estão nas periferias, nas marginais, né? É lindo, né? Para a gente é triste, mas assim, enquanto estudo, né? É um campo muito fértil para muitas conversas, né? Para muitos pensamentos, mas é muito amplo, né? Sem dúvida, eu acho que a descartabilidade, né? As relações fluídicas que são agora, né? Tudo isso são marcas que a gente está passando. É um mundo muito. Eu acho que estar vivo hoje é uma oportunidade impressionante. Assim, acho que nós somos testemunhas de mudanças de tempos muito importantes, tá? Mais uma pergunta agora da Mariana Campos. Oi, gente, eu só queria agradecer. Eu acho que essa discussão é fundamental, acho que é muito necessária. Que bom que vocês estão aqui conversando com a gente sobre isso. Muito, muito obrigada. E eu queria também concordar contigo, Dea. Eu acho que, assim, se a gente quer entender melhor, conhecer melhor, a gente tem que incluir mais. Então, tem que ter política para incluir as pessoas na empresa, tem que ter essa ação, tem que ter vaga para, sabe assim? Se não tiver isso, não vai rolar.
Então, e a gente vai entender cada vez menos, e vai continuar tendo essa barreira de preconceito. Então, obrigada, gente, muito obrigada. Tomara que tenha mais papos desses. Então, então, gente, Bom, não temos mais perguntas no chat. Se alguém deseja... Ó, o Bruno apareceu ali. Bruno Matheus de Araújo Almeida. Uma perguntinha aqui. Estou liberando o microfone. Oi, boa noite a todos. Eu queria saber dos convidados, assim, o que que eles pensam sobre os motivadores, né, das pessoas LGBTs em exercer essa parentalidade, né? No caso que a Dea trouxe, ou até mesmo nos casos em geral, o que sempre me deixa em questionamento é quais são os motivadores, né? Porque eu também sinto que, apesar de serem novos arranjos familiares, né, a questão da homoparentalidade, eu penso que ela não se desconstrói totalmente, assim, né? E aí, eu falo isso, minha formação em serviço social, e eu tenho lido bastante sobre como até o próprio Estado, através de alguns profissionais, dos assistentes sociais nos seus relatos, recentemente saiu um livro sobre isso, tentam encaixar. Então, eles buscam uma persona ali como mãe, geralmente até em alguns relatos um pouco mais afeminada, ou mais carinhosa, afetiva, e o outro parceiro, muitas vezes relacionando ele ao que a gente socialmente constrói de masculino, provedor. Então, eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre essa questão, né? Que, ao mesmo tempo que a gente coloca como novos arranjos, de certa maneira, ficam presos a esses arranjos já familiares heteronormativos, né? olha, uma vez eu li que não existe receita culinária nova, que sempre são reinvenções. Então, você me traz, eu penso um pouco isso, né? O que que faz as pessoas quererem ter filhos? Se você vai pensar assim, em termos estatísticos, não sei se isso é uma média muito oficial, mas a princípio, mais de 50% da população tem filhos sem querer ter. Os filhos acontecem, né? Por transas que não são programadas. Então, assim, e aí as pessoas assumem isso. Eu acho que pelo andar da nossa sociedade de uma maneira muito ruim, né? Não são ambientes suficientemente saudáveis, não são cuidadores suficientemente saudáveis e que possam dar conta disso, porque a gente vê a sociedade como está, né? O feminicídio, quer dizer, da onde vêm esses homens que fazem isso? O que que acontece? Ou as mulheres, enfim. Então, eu acho isso. Difícil você determinar. Quando a Rodinei fala isso, ela fala num tom de crítica. Quer dizer, o que que vocês querem agora? Depois que vocês lutaram, vocês têm liberdade, vocês querem o quê? Vocês querem voltar para esse modelo? Tem muitas pessoas que criticam, tem muitas pessoas que falam no tal do viver gay, que é um viver mais... Mas isso também a gente está falando de uma classe muito setorizada, embranquecida, que tem poder não sei como é que é isso nas periferias. Na época que eu fiz essa pesquisa, foi uma das coisas que eu me levantei. Será que existem nas comunidades casais gays e lésbicos de 25 anos de conjugalidade? Não sei. É uma pergunta que eu me fiz. Eu não tinha acesso a isso. E nem tenho, né? Mas eu não sei realmente o que motiva as pessoas a terem filhos. Eu acho que às vezes pode ser justificativa, pode ser tentativa de legitimação, tentativa de ter um papel social, porque isso é importante para a sociedade põe lá, desde o Freud, né? Que as pessoas têm que ter um sexo genitalizado e procreativo. Isso vem de uma maneira muito forte, como o Lucas mesmo falou, isso tá enraizado na gente, está na nossa subjetivação, a gente vai sendo subjetivado com todo esse masculino tóxico, com todo esse feminino subjugado, a gente vai... Então, é uma boa questão, acho que não tem resposta para isso, né? Todo feminismo tem os prós e os contras, aí, as maternidades e muita gente que discute isso.
há pouco tempo eu soube de uma moça que era virgem, nunca tinha tido nenhuma relação sexual nem afetiva com ninguém, entrou numa clínica de fertilização e teve um filho. Doador anônimo. Aí me pergunto, que função vai ter esse filho? Se ela não teve relação com ninguém, nem afetiva, é uma mulher solitária, absolutamente solitária, né? Então, esse filho vai vir preencher o quê? Agora, será que eu tenho esse direito de perguntar? Hoje, nas ciências sociais, eu me perguntei, será que eu tenho direito de perguntar isso? Não sei. A menos que ela se queixe e venha falar comigo. Se não sei se eu tenho esse direito, entende, Bruno? Hoje, com a visão que eu tenho de todas as pessoas, né, que já passaram por mim e eu passei por elas, não sei se eu tenho esse direito de perguntar. Acho que são motivações muito pessoais, não sei. O que você acha, Lucas? É um pouco aquilo que eu falei antes. Eu acho que, num sentido bem resumido, o heterossexismo não precisa de um casal heterossexual para se manifestar, né? Eu acho que eu iria um pouco nessa linha. Que existe alguma coisa que é para gênero, vamos dizer assim, né? Ou para orientação sexual que atravessa todos nós, que é digno de subjetivação, né? Como as formas de poder elas são marcadas nos corpos da gente e se manifestam no como a gente constrói casais e relacionalidades, né? Eu iria um pouco por aí, sim. Mas eu concordo com você também nesse sentido, né? Não é o tipo de coisa que se investiga enquanto psicanalista, né? Ou numa clínica. Tu não faz um inquérito sobre como o poder opera naquela pessoa. Você usa isso como um operador da sua própria associação, né? A gente não é sociólogo, um antropólogo, né? Conversando com uma população. A gente é psicanalista. O trabalho de escuta do que se manifesta ali. Ok, não temos mais perguntas no momento. Doutora Dea, doutor Lucas, vocês gostariam de fazer as considerações finais? Eu quero agradecer, foi uma delícia. Esse confinamento, eu fiquei confinada mesmo, né? Atendimento online, só voltei para o Unicamp na aula só com máscara. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu pus hoje nas redes, né? Voltando à cena. Muito obrigada pela escuta, pelo espaço. Acho que é um tema importante. Espero que vocês, que sejam pedrinhas, né? Que a gente possa ter sido um pouco pedrinhas no lago e que esse lago vá tendo aí atingindo outras coisas, né? Dentro de vocês, de pensamentos, de reflexões na clínica, nas suas vidas pessoais e tal. Muito obrigada, quero agradecer imensamente o Lucas, foi muito generoso da sua parte, foi uma delícia. Só isso, estou à disposição para vocês. Eu também agradeço. Obrigado pelo CEF, pelo convite para integrar essa mesa. Foi um prazer para mim conversar sobre o trabalho da Dea. É uma trajetória que eu admiro muito e é uma parceira de todas as horas, né? Apesar de um pouco distante, é sempre bom quando a gente consegue trocar essa ideia. Eu também estou à disposição. Me encontrem lá no Instagram, acho que é o lugar onde eu estou mais interagindo hoje em dia. Eu posso até deixar aqui no chat. Deixar aqui o meu endereço. Se vocês quiserem seguir lá e comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, a gente segue a conversa por lá. Eu sou mais do Facebook. Eu gosto menos do... Facebook! Eu adoro o Facebook. Quem usa Facebook hoje em dia? Eu adoro o Facebook. Sou bem do Facebook. Eu vou no Insta muito pouquinho. Mas deixei meu e-mail, aí é mais fácil. Qualquer coisa que vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigado a todo mundo, viu, gente? Fez o quê? Fez o quê? Só que agradece e deseja a todos uma boa noite. Ok, muito obrigada. Boa noite, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.